Olá, boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite. Legal. Então, vamos dar início à nossa aula de hoje e, pela nossa programação, nós daremos início a uma disciplina nova que é a ação penal. Nas aulas passadas, nós tivemos a oportunidade de nos aprofundarmos um pouco mais na questão do inquérito policial. Na primeira aula, eu fiz questão de trabalhar com vocês o juiz das garantias, visto que nós estamos aqui tentando trabalhar nessa linha de tentar trazer as inovações do pacote anticrime. Nós estamos em 2020 e no final de 2019 nós tivemos essa grande novidade do pacote anticrime que estabeleceu uma série de modificações no código. E naturalmente, nós não poderíamos continuar as nossas aulas como se esse pacote não estivesse aí, não é? Como se essas inovações não tivessem sido aí inseridas. E é por isso que eu estou dando muita ênfase, principalmente a elas. Então, se naquele momento, na primeira aula, eu dei muita ênfase ao juiz das garantias no inquérito policial, é porque o juiz das garantias ele acaba trazendo uma grande inovação, uma grande subversão para aquele capítulo. E agora, trabalhando ação penal com vocês, eu gostaria de também subverter um pouco a ordem da disciplina e trazer para vocês aquilo que há de inovador a partir do pacote anticrime, que é o acordo de não persecução penal. Eu pretendo começar por ele para que nós possamos aí engrenar na nossa matéria na sequência. Bom, da mesma forma como nos dias anteriores, eu acabei preparando para vocês um roteiro, um breve roteiro, para que vocês possam acompanhar a disciplina. Vou compartilhar a tela aqui. Vocês me digam se vai dar certo. Deu certo. Deu certo? Excelente. Que bom. Então, vamos lá. Bom, em matéria de ação penal, que é a nossa disciplina de hoje, eu quero começar fazendo um esclarecimento. Tá? É um esclarecimento necessário porque quando vocês estudaram Direito Penal 2, vocês já viram o tema ação penal. Na verdade, a ação penal ela acabou sendo regulamentada ali no Código, a partir da reforma de 1984, ela foi regulamentada no Código Penal nos artigos 100, 101, 102, 103, 104, 105 e 106. E acabou incorporando nesses artigos praticamente tudo que o Código de Processo Penal falava a respeito de ação penal. E por quê? Porque a ação penal é uma disciplina, é uma matéria que toca a questão material e toca a questão formal. Ou seja, a ação penal diz respeito a direito penal e diz respeito a direito penal porque diz respeito principalmente a normas que afetam a própria extinção da punibilidade em alguma maneira. E, por outro lado, acabam incidindo no direito penal porque dizem respeito também a aspectos formais do processo. Então, o professor ou professora que ministrou o Direito Penal 2 para vocês, ele já deu ação penal. Né? Então, cabe aqui a mim agora aprofundar nas questões formais da ação penal. Eu não quero voltar a repetir aquilo que vocês já aprenderam em termos de ação penal em Direito Penal 2. Então, o que é uma ação penal pública? O que é uma ação penal pública condicionada ou pública incondicionada? O que é uma ação penal privada? Quais são as formas anômalas de extinção da ação penal privada? Renúncia, decadência, perdão, e tantos outros instrumentais que vocês encontram lá. Isso tudo vocês já viram, a perempção, vocês já tiveram a oportunidade de ver tudo isso lá em Direito Penal 2. Então agora eu quero trazer para vocês aquilo que está trabalhado no Código de Processo Penal, mas que não foi abordado em Direito Penal porque não consta do Código Penal, consta do Código de Processo Penal. Para que a nossa aula não acabe ficando repetitiva,
e para que nós possamos acrescentar algo de novo para vocês. Então fica esse esclarecimento inicial para que vocês não confundam, tá? Realmente, a ação penal de que fala o Código Penal é a mesma ação penal de que trata o Código de Processo Penal. Mas nós não vamos aqui repetir o que vocês já viram em Direito Penal 2. Nós vamos direto para as novidades. Então eu começo aqui com esse meu roteiro, mostrando para vocês, né, até para que vocês se recordem, que nós temos aqui no processo penal brasileiro essas ações penais aí. Não é? Eu coloquei uma tabelinha para ficar fácil de ser visualizada. Nós temos a ação penal pública incondicionada, aquela que começa com denúncia do Ministério Público. Vocês se recordam que o artigo 129, inciso 1º da Constituição de 1988, concedeu ao Ministério Público o exercício da ação penal pública, seja ela condicionada ou incondicionada. Então, cabe ao Ministério Público exercer esse papel. E é por isso que nós temos aí a ação penal pública incondicionada, que começa por denúncia. É por isso que nós temos aí a ação penal pública condicionada, que também começa por denúncia, mas que fica condicionada à representação do ofendido ou de quem tem qualidade para representá-lo. Vejam, sem a representação do ofendido ou de quem tem qualidade para representá-lo, nós dizemos que a ação penal, que o Ministério Público não é investido plenamente na legitimidade ativa ad causam, ou seja, ele não fica investido plenamente na legitimidade para oferecer uma denúncia, ele fica nessa condicionalidade. E é por isso que a representação ela acaba sendo uma condição de procedibilidade tão importante, né, no processo penal. E a ação penal privada, que é aquela ação penal que está bem esvaziada hoje no Código Penal. Nós temos poucos crimes hoje de ação penal privada, mas eles ainda existem, que é aquela ação penal onde o exercício do poder de acusar, ele é delegado para a própria vítima, para o próprio ofendido ou para quem tem qualidade para representá-lo. E então ele se inicia por queixa-crime. Aquela queixa-crime que você, em geral, né, salvo disposição em contrário, vocês terão 6 meses a partir da data do fato ou a partir da data do conhecimento do autor da infração para intentar perante o Poder Judiciário, e vocês aí se investem neste poder, nessa faculdade que o Código Penal confere para o ofendido, para que ele possa exercitar a ação penal pessoalmente. Né? Mas tudo isso aqui, na verdade, eu estou retomando questões que vocês viram em Direito Penal 2, só para que vocês se recordem. Né? Voltem, naturalmente, aos artigos 100 a 106 do Código Penal e deem uma lida novamente. É muito importante que vocês façam isso, porque muitos dos conceitos que ali estão serão retomados aqui com vocês, não apenas em data de hoje, mas também na próxima aula. Então eu queria trabalhar com vocês aqui o que há de novo no pacote anticrime e no Código de Processo Penal em termos de mitigação da obrigatoriedade da ação penal. Essa é uma questão muito interessante. Eu não preciso dizer para vocês que o sistema penal ele vem dando mostras há muito tempo de não realizar as promessas que as suas promessas declaradas. O sistema penal ele promete mais do que cumpre. Tá? O direito penal, quando vocês fizeram direito penal 2, inclusive, o professor de direito penal 2, quando ele vai falar do fundamento da pena, ele acaba se referindo, ele acaba dizendo que o fundamento da pena é a prevenção geral e especial e a retribuição. Entendido prevenção geral como um poder de intimidação que a pena teria perante a sociedade para que as pessoas intimidadas com a pena criminal não praticassem delitos. E uma prevenção especial que incidiria sobre o corpo do infrator, sobre a personalidade do infrator, de modo a ressocializá-lo, a reinseri-lo na sociedade,
a torná-lo um sujeito melhor, utilitariamente falando. Naturalmente, ninguém mais acredita nisso. Isso é um discurso. E é interessante que é um discurso que é repetido pelos professores e professoras de direito penal de maneira crítica. E não é por simples falta de crença, é por falta de comprovação empírica, né? Se a pena criminal ela fosse capaz de intimidar as pessoas contra o cometimento de delitos, sociedades que possuem a pena de morte, como é o caso dos Estados Unidos, seriam sociedades paradisíacas, né? Nos Estados Unidos nós temos pena de morte e, no entanto, o maior encarceramento do planeta está lá. O superencarceramento americano é uma coisa assustadora. Os índices de criminalidade nos Estados Unidos são assustadores e tem pena de morte. Então, empiricamente, nunca se conseguiu comprovar que a existência de penas, digamos, fortíssimas ou até mesmo certas, elas são capazes de intimidar o sujeito quanto à transgressão da norma penal. Não há essa comprovação empírica, há apenas um discurso. E, por outro lado, ninguém também acredita no poder de cura, de reabilitação, no poder de ressocialização da pena criminal. Nós sabemos, muito pelo contrário, que as cadeias elas são graduações, pós-graduações, mestrados e doutorados em criminalidade. Ainda mais se nós partirmos do pressuposto, que hoje é muito dito, de que as nossas cadeias estariam tomadas pelo crime organizado, pelas facções. Se é verdade, se é verdadeiro que as facções tomaram conta dos presídios brasileiros, toda vez que nós mandamos um novo condenado para o presídio brasileiro, nós estamos alimentando as facções. Nós estamos mandando soldados para essas facções e nós sabemos como é que funciona. O sujeito ele chega na cadeia, ele tem que ingressar na facção, ele vende a sua vida para a facção, paga o seu dízimo para a facção, precisa trazer pessoas do lado de fora da cadeia, parentes, para dentro da facção, ou seja, tudo indica, tudo está a indicar que as cadeias viraram verdadeiras sementeiras de delitos, que elas não estão cumprindo o papel de melhorar as nossas sociedades, de retirar a violência da nossa sociedade, mas que, pelo contrário, as cadeias elas estão cumprindo uma função inversa, que seria a função de fomentar a criminalidade, de aumentar a violência. Isso falando empiricamente, sociologicamente. Mas no direito, nós aqui continuamos repetindo esse mito, que é o mito da função da pena criminal, de que ela cumpriria um belo papel na sociedade e que o direito penal cumpriria um papel importante na sociedade para conter a violência. A retributividade, eu não duvido dela, porque retributividade é vingança, né? É aplicar um mal por um mal feito. Essa vingança ela existe, né? Ela é aplicada todos os dias. Então, em termos de retributividade, sim, o direito penal é altamente retributivo, ele é altamente vingativo, ele faz o mal contra alguém que fez um mal. Mas o discurso da ressocialização, o discurso da prevenção, ele está muito desacreditado pela sociedade, desacreditado pela ciência política, desacreditado pela sociologia, pela criminologia, principalmente, a criminologia crítica, que há muito tempo desacreditou no discurso racional do direito penal. E por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque, se as cadeias chegaram a esse ponto, nós temos uma tendência político-criminal a tentar encarcerar menos, pelo menos é um desejo, pelo menos é uma vontade. O Brasil, eu não sei se eu mencionei agora, o Brasil é o terceiro superencarceramento do planeta, perde para os Estados Unidos e para a China. Até pouco tempo atrás nós éramos o quarto, ficávamos atrás da Rússia também. Agora nós passamos a Rússia. Nós temos aí, então, atrás dos Estados Unidos e da China, o terceiro maior superencarceramento. Então, o nosso legislador, nos últimos anos, ele tentou mitigar isso.
criar alternativas à pena de prisão, tentar criar alternativas ao encarceramento. O nosso sistema processual penal, ele foi sempre um sistema baseado no princípio da obrigatoriedade. E o princípio da obrigatoriedade, nós já falamos dele aqui. É aquele princípio pelo qual, se verifica um caso concreto onde um sujeito praticou uma conduta típica, ele deve ser denunciado. Ele deve ser denunciado para que tramite uma ação penal e que, ao fim dessa ação penal, possa ser proferida uma sentença que dirá se ele é culpado ou inocente a partir das provas que foram carreadas aos autos. Esse foi o princípio que vigorou no nosso sistema classicamente. Mas, digamos, dos anos 90 para cá, nós começamos a tentar mitigar esse princípio da obrigatoriedade com um fim de despenalização, com o fim de tentar evitar a aplicação da pena criminal, principalmente a casos leves, que poderiam ter penas alternativas, que poderiam ter formas de solução de conflito alternativas que não passassem pela pena criminal, pelo seu poder, pelo seu potencial altamente criminógeno. Na verdade, o que eu estou querendo dizer para vocês? Eu estou querendo dizer para vocês que a sociedade inventou um monstro, tá? Que é o direito penal, que são as cadeias, que é a pena criminal. Esse monstro hoje está comprovado, tá? Sociologicamente, cientificamente, que ele não funciona, que ele não colabora, que ele não resolve problemas sociais. Mas nós não sabemos o que fazer com ele. Não sabemos. Simplesmente não sabemos o que fazer. Então continuamos mantendo esse monstro porque não temos aí o que fazer com ele. Estamos tentando, de alguma maneira, né, pelo menos aqueles que não acreditam mais no poder da cadeia, no poder bom da cadeia, tentar diminuí-la ao máximo. Mas existem aqueles que creem na punição, numa sociedade punitiva, na necessidade de punir, né, na necessidade que o homem teria de punir as pessoas. E é por isso que a nossa legislação ela é sempre tão contraditória. Ao mesmo tempo que nós temos uma lei que tenta despenalizar, nós temos 3, 4 que tentam criminalizar mais e mais e mais. Bom, fica aí essa temática para quem quiser se aprofundar em criminologia e no estudo dos efeitos da pena criminal sobre a sociedade que nós vivemos, principalmente o Brasil, que é uma sociedade altamente violenta, né? No Código de Processo Penal, portanto, nós vamos encontrar algumas medidas que tentam evitar a obrigatoriedade da ação penal. Lá em 1995, adveio a Lei 9.099, que é a Lei dos Juizados Especiais Criminais. E ela já tentava criar aí um dique de contenção ao poder punitivo, estabelecendo no Brasil aquilo que nós chamamos de discricionariedade regrada. A discricionariedade regrada é uma tentativa de você evitar a obrigatoriedade da ação penal, né? Não, se for possível negociar, se for possível transacionar, se for possível entrar num acordo, um acordo que seja bom para as partes, para ambas as partes, então vamos evitar a ação penal. Então, essa discricionariedade regrada, aquilo que nós chamamos de plea bargain agreement, né, que é uma tentativa de estabelecer um negócio jurídico no direito processual penal brasileiro, ele adentrou na nossa legislação em 95, com a Lei 9.099, criando 2 instrumentos muito importantes, que é a transação penal mais a suspensão condicional do processo. Vocês já ouviram falar em suspensão condicional da pena, ou sursi, simplesmente, né? Que vocês estudaram lá em Direito Penal 2 ou 3, acredito que no 2, né? Quando vocês viram Teoria da Pena. Aqui nós vamos falar, então, num sursi processual, né? Lá é o sursi da pena, aqui é o sursi do processo, o sursi processual. Esses 2 instrumentos nasceram nessa lei, né? Principalmente ligados às infrações de menor potencial ofensivo. Então, o artigo 61
da Lei 9.099 de 95, disse que seriam consideradas infrações penais de menor potencial ofensivo as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima, ou seja, o teto da pena, não superior a 2 anos, cumulado ou não com multa. Se o crime tem uma pena máxima até 2 anos, então eu estou diante de uma infração de menor potencial ofensivo. E nessa infração de menor potencial ofensivo, nós tentaríamos aí evitar uma denúncia. Para que denunciar? Para quê? Para que aplicar uma sanção penal? Vamos tentar fazer um acordo com aquela pessoa, com aquele sujeito, com aquele agente, de modo a evitar a ação penal? Então surgiu na legislação o artigo 76, que estabelece a transação penal. Havendo representação, no caso de crimes de ação penal pública condicionada, ou tratando-se de crime de ação penal pública incondicionada, onde o Ministério Público pode agir sem necessidade de autorização da vítima, não sendo o caso de arquivamento, afinal de contas pode ser uma conduta atípica, né? Por exemplo, o Ministério Público não deveria oferecer transação penal numa situação como essa. O MP poderá propor a aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multa a ser especificada na proposta. Então, um negócio jurídico onde o MP propõe ao agente da conduta, da pretensa conduta criminosa, que ele pagaria, que ele cumpriria certas condições, como, por exemplo, um trabalho comunitário, o pagamento de uma cesta básica, uma colaboração em uma instituição de caridade durante um certo período. E cumpridas essas condições estabelecidas pelo Ministério Público, aquele sujeito teria extinta sua punibilidade antes mesmo da oferta da denúncia, sem que se instaurasse uma ação penal. Um instrumento muito interessante para evitar o próprio processo, para evitar que, em casos de menor importância, e é por isso que nós chamamos menor importância no sentido de que são crimes de menor potencial ofensivo, para evitar que uma ação penal tramitasse. Então a transação penal ela surge no direito brasileiro como o primeiro plea bargain agreement, não é? A primeira hipótese de discricionariedade regrada para evitar a obrigatoriedade da ação penal. Também nessa lei, 9.099 de 95, foi criada uma outra figura muito importante que eu mencionei para vocês agora, que é a suspensão condicional do processo, que não se aplica somente aos casos de infrações de menor potencial ofensivo. Ela pode ser aplicada também às infrações de maior potencial ofensivo, desde que a pena mínima cominada seja igual ou inferior a 1 ano. Vejam, aqui na transação penal, eu estou aplicando o teto da pena, que é esse aqui, 2 anos. É o teto, é o máximo da pena combinada, máxima superior combinada. Aqui eu não estou falando, aqui na suspensão condicional do processo, eu não estou falando em teto, eu estou falando em piso, eu estou falando da pena mínima. Então, nos crimes em que a pena mínima combinada for igual ou inferior a 1 ano, abrangidos ou não por esta lei, acabei de dizer, não se aplica somente às infrações de menor potencial ofensivo. Aplica-se a qualquer infração, mesmo de maior potencial ofensivo, se este crime tiver pena igual ou inferior a 1 ano. O Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo por 2 a 4 anos, desde que o acusado não esteja sendo processado, não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizam a suspensão condicional da pena. E então o sujeito entraria num estágio probatório de 2 a 4 anos, onde ele também deveria cumprir condições muito semelhantes àquelas que são estabelecidas numa transação penal, como eu mencionei, pagamentos de cesta básica, trabalhos comunitários, ou outras situações que o Ministério Público possa visualizar.
que se apliquem ao caso concreto. Só que aqui por um período maior. Na transação penal, isso geralmente acontece por 6 meses. Aqui, na suspensão condicional do processo, se fala em 2 a 4 anos, vejam. Mas, terminado esse estágio probatório, em que o sujeito cumpriria certas condições, mesmo já tendo ofertado a denúncia, aquele processo teria a extinção da punibilidade decretada pelo magistrado. O juiz decreta a extinção da punibilidade e o processo, embora já ofertada a denúncia, não tramita, deixando de chegar a uma sentença penal. Ou seja, 2 instrumentais muito importantes que foram criados pela Lei 9.099 de 95, com a finalidade de estabelecer discricionariedade regrada e evitar a obrigatoriedade da ação penal. Isso é o que nós tínhamos até agora em termos de plea bargain ou plea bargain agreement no direito penal e processual penal brasileiro. Eu destaco uma outra situação que também se configura como plea bargain agreement, que é o caso da delação premiada. Vejam, a delação premiada, que foi criada na Lei 12.850 de 2013, que é a Lei das Organizações Criminosas, ela também é uma espécie de plea bargain, no sentido de que ela estabelece um negócio jurídico que possibilita uma transação entre as partes. Mas aqui nós estamos falando de instrumentais que são muito benéficos para o réu, porque estabelecem possibilidades dele cumprir certas condições e não ter contra si instaurado uma ação penal. Já no caso da delação premiada, ou colaboração premiada, como está escrito na lei, nós estamos fazendo um negócio jurídico, o Ministério Público faz um negócio jurídico com um terceiro para obter início de prova contra uma outra pessoa. Então, em relação ao réu, aquela parte que é final no processo penal, a delação premiada ela tem um conteúdo negativo, um conteúdo de coleta de provas de acusação contra aquele sujeito. Então, acaba sendo um negócio jurídico um pouco mais contestado, um negócio jurídico um pouco mais divergente no ordenamento jurídico brasileiro. Enquanto aqui nós estamos falando de situações que são pró-réu, que buscam aí diminuir o poder punitivo do Estado. Bom, eu ia dizendo que até agora nós tínhamos, portanto, a Lei 9.099 de 95, tínhamos a transação penal e tínhamos a suspensão condicional do processo, tudo para mitigar a obrigatoriedade da ação penal. A maior inovação do pacote anticrime nessa matéria de evitação da ação penal pública é o acordo de não persecução penal. E o que é o acordo de não persecução penal? No que ele consiste? Ele consiste na adoção de mais um plea bargain agreement, um negócio jurídico no processo penal brasileiro. Nada melhor que ler o artigo 28A do Código de Processo Penal para entender o que ele é. Não sendo caso de arquivamento, aqui um caso de arquivamento, extinção da punibilidade, seria caso de arquivamento, verificação de atipicidade da conduta, seria um caso de arquivamento, dentre outros, né? E tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática da infração penal, portanto, ele tem que confessar, uma infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições, ajustadas cumulativa e alternativamente. Então, vejam, nós estamos dizendo que o acordo de não persecução penal, ele é um negócio jurídico. Eu escrevi um artigo, que inclusive está o link lá no plano de ensino, sobre delações premiadas, onde eu defendia que o direito processual penal brasileiro estava transitando do direito público para o direito privado.
Por quê? Porque a tendência é cada vez mais adotar negócios jurídicos, que são uma coisa muito comum nos Estados Unidos da América. Nós estamos copiando o sistema norte-americano, no final das contas. E nos Estados Unidos, o direito penal ele funciona meio que como um direito privado, um direito contratual. E nós estamos querendo copiar, né, esse modelo. Pelo menos é uma tendência muito forte no nosso sistema. Eu não estou dizendo aqui que concordo com isso. Eu tenho as minhas críticas a essas inovações, ou pelo menos essas importações do direito estrangeiro. Mas o fato é que hoje há uma tendência no nosso ordenamento jurídico de copiar a legislação norte-americana e trazer para o direito processual penal brasileiro esses negócios. E o acordo de não persecução penal é uma espécie de negócio. Não é à toa que ele é firmado num contrato, um contrato entre as partes. Partes que não são iguais, né? De um lado eu tenho o Ministério Público e do outro lado eu tenho o réu, né? Portanto, não há igualdade possível aí. Mas vamos deixar essa questão para outro momento. O fato é que o Ministério Público oferece para um réu que esteja nessas situações que eu acabo de mencionar, um acordo. Um acordo que se aparenta também a uma transação penal, se aparenta também a uma suspensão condicional do processo, porque o sujeito ele deverá cumprir um estágio probatório onde ele deverá cumprir algumas condições. Cumpridas essas condições, ele terá extinta a sua punibilidade e não haverá, portanto, uma ação penal. Não cumpridas essas condições, não haverá extinção da punibilidade e o processo deverá retomar o seu curso com o oferecimento de uma denúncia, com a tramitação de uma instrução criminal e chegando ao final a uma sentença penal, que pode ser condenatória, que pode ser absolutória. Então vejamos, quais são os requisitos deste acordo de não persecução penal, né? Primeiramente, não ser caso de arquivamento. Eu mencionei aqui para vocês. O Ministério Público tem o dever de velar pela legalidade processual. Se há atipicidade ou se há extinção da punibilidade, pede-se o arquivamento do caso. Não há por que ofertar uma denúncia, então arquive-se. Confissão, segundo requisito, que está colocado aqui no artigo 28A. Tendo investigado, confessado, formal e circunstancialmente a prática da infração. Meus caros, eu penso que em matéria de acordo de não persecução penal, isso é o mais polêmico. Por quê? Porque a Constituição da República Federativa do Brasil de 88, ela previu o direito ao silêncio no processo penal. O direito ao silêncio no processo penal, ele leva ao princípio do nemo tenetur sed tegere, ou seja, ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Eu estou me referindo aqui a princípios constitucionais. De repente surge o pacote anticrime, surge aí a Lei 13.964 de 2019 e diz que no caso de não persecução penal, o sujeito fica obrigado a confessar, formal e circunstancialmente, a prática da infração penal. Está me parecendo que essa parte do artigo 28A está violando o direito ao silêncio e o direito de não produzir prova contra si mesmo, que está previsto na Constituição da República. Claro que, como essa matéria é muito nova ainda, ela ainda não deu tempo de ser debatida na nossa jurisprudência, ainda não houve, digamos, uma consolidação do pensamento jurisprudencial, o Supremo Tribunal Federal ainda não foi instado a se manifestar sobre essa cláusula. Nós estamos ainda falando aqui em termos teóricos, mas com certeza essa é uma questão que será muito debatida nos nossos tribunais, tenho certeza, porque claro que os advogados vão levantar isso, claro, evidente, e vai virar objeto de debate judicial. Inclusive é um belo tema para quem procura aí um artigo, um TCC de processo penal. É um belo tema para ser trabalhado. É constitucional a cláusula que exige
que o investigado confesse o fato, a infração penal, para fins de concessão do acordo de não persecução penal? É uma pergunta que fica. Então, não ser caso de arquivamento, ter confessado, que a infração penal não seja praticada, aliás, que a infração penal não seja uma infração com violência ou grave ameaça à pessoa. Nesse caso, pouco importa a pena. Nós aí não aplicaremos o acordo de não persecução penal. E pena mínima inferior a 4 anos. São os requisitos que estão dados no artigo 28A para que o Ministério Público possa ofertar o acordo de não persecução penal. Por isso que aqui está colocado, legitimidade ativa, MP. Vejam, eu não estou querendo ser repetitivo, mas é importante falar isso. Por quê? Porque o artigo 28A, ele falou no MP. E o Ministério Público, ele é o autor da ação penal pública, condicionada e incondicionada. Ele não falou querelante. Ele não mencionou aquele que tem legitimidade para ingressar com ação penal privada. Então, a princípio, o acordo de não persecução penal, ele está previsto no Código de Processo Penal para ação penal pública, não para ação penal privada. A princípio. Já existem opiniões de autores, de doutrinadores, que dizem, por exemplo, o Aury Lopes Júnior, que diz assim, não vetou a aplicação à ação penal privada. Se não vetou, pode aplicar, por analogia. Vejam, é uma opinião de um autor respeitável. Se ela vai colar, eu não sei. Eu poderia dizer para vocês o seguinte, também a transação penal, também a suspensão condicional do processo, quando foram criadas lá na Lei 9.099 de 95, não houve qualquer previsão sobre a ação penal privada, serem aplicáveis à ação penal privada. Elas foram criados com o Ministério Público ofertando. A jurisprudência brasileira, ela é divergente. Existe jurisprudência que aceita a suspensão condicional do processo e a transação penal na ação penal privada. Existe jurisprudência que não aceita a aplicação da transação e da suspensão condicional do processo na ação penal privada. Há divergências. Me parece que podem surgir as mesmas divergências aqui. Numa leitura formal, nós vamos observar que não ficou previsto, não está previsto. O que está previsto aqui é a ação penal pública. Se vai prevalecer a opinião do professor Aury Lopes Júnior de que não vetou e, portanto, pode aplicar, eu não sei. Eu gostaria que fosse assim. Eu gostaria que fosse aplicado também a ação penal privada. Mas uma coisa é o que eu gostaria, outra coisa é o que está na lei. E como professor de processo penal, eu devo me ater ao que está na lei. Eu preciso ter essa fidelidade com o meu aluno, preciso ter essa fidelidade com aquele que me ouve. Não é o que eu quero, é o que eu observo na norma que vale. Afinal de contas, ela foi escolhida pelos nossos representantes democráticos. E essa é uma questão muito importante, porque nós vemos hoje no Poder Judiciário brasileiro decisões que são tomadas por ativismo, que são tomadas por judicialização da política, decisões que muitas vezes estão realizando as opiniões pessoais do julgador, não aquilo que está na lei. Julgadores que muitas vezes afastam a lei ou interpretam a lei de uma maneira extremamente contorcionista para fazer valer a sua vontade. A fidelidade do professor e a fidelidade do juiz deve ser com a lei, não com a sua própria vontade. Se você não consegue fazer prevalecer a vontade da lei porque a sua vontade diz que é outra coisa, então talvez você esteja na profissão errada. Na profissão errada.
Esse é um tema que é debatido no Brasil desde a época do direito alternativo, que dizia, olha, se você encontrar uma lei injusta, aplique a justiça. Mas o que é a justiça? A justiça é um critério subjetivo, a lei é um critério objetivo. Nós temos 15 mil juízes no Brasil. Imaginem 15 mil juízes deixando de aplicar a lei para aplicar a justiça, sabendo que a justiça é o que cada um desses 15 mil juízes pensa que é o justo. Nós estaríamos vivendo numa total anarquia do Estado de Direito. Isso é bom? Eu acho que não. Eu acho que não. Viver em sociedade pressupõe que nós nos amoldemos, não é, a essa sociedade, gostemos ou não dela. Eu não sei se os males de uma aplicação anárquica do direito dessa maneira, com base em critérios de justiça subjetivos, não seriam piores para o ordenamento jurídico do que a aplicação da lei, doela quem doela, goste eu ou não goste do que ela diz. O fato é que ela é a lei. Muito interessante esse debate sobre ativismo judicial. Bom, o fato é esse então. Por enquanto nós temos essa previsão. E essa previsão induz o pensamento a entender que ela deve ser aplicada à ação penal pública, condicionada ou incondicionada, não à ação penal privada. Vejamos como a jurisprudência vai se manifestar. E as condições desse acordo, desse contrato? O que vai ficar, digamos, acordado entre as partes? A própria lei nos diz, não é? Nesse contrato firmado entre o Ministério Público e o acusado, aqui ainda nós estamos falando de investigado, né? Já que nós não temos uma denúncia, nós só poderemos falar em acusado a partir do momento em que haja uma denúncia, que haja um processo judicial. Aqui nós ainda estamos falando em investigado ou indiciado, né? O Ministério Público ele pode oferecer, ele pode propor para esse investigado, para esse indiciado, algumas condições. Por exemplo, reparar o dano. Reparar o dano ou restituir a coisa à vítima. Vejam, duas instituições de direito civil. A restituição do status quo ante, a restituição do estado anterior da coisa, ou, na impossibilidade de restituir o status quo ante, reparar o dano. Então eu sempre digo, é mais ou menos assim. Eu empresto o meu carro para que um de vocês possa ir visitar o primo lá na Palhoça. Só que o meu carro, ele é um carro de família, ele é um carro que meu pai comprou, foi o primeiro carro do meu pai, que já é falecido. É uma relíquia de família. Eu empresto esse automóvel para vocês irem visitar um primo na Palhoça, vocês capotam o carro e dá perda total. Vocês não têm mais como restituir a coisa à vítima. Não basta ir lá na concessionária e comprar um carro igual e me restituir a coisa. Vocês não podem fazer isso. Ela se perdeu. Aquela coisa era única. Ela não pode ser restituída ao estado anterior. Então vocês reparam o dano. Quanto valia aquele carro? Além do sentimento moral, do sentimento de família, né? do fator afetivo que pendia sobre aquele bem. Quanto que aquele bem vale? Então você repara o dano material e o dano moral ocasionado àquele sujeito. Então reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo, talvez porque o sujeito não possa fazê-lo, né? O sujeito talvez não tenha condições econômicas de fazê-lo. E vejam, essa é uma questão interessante, porque a maioria esmagadora da clientela do sistema penal brasileiro é de pobres e desfavorecidos, é de miseráveis. Se nós disséssemos que o acordo de não persecução penal ele só seria realizado se houvesse a reparação do dano ou a restituição da coisa à vítima, talvez nós estivéssemos impossibilitando a aplicação dessa medida para os pobres, para aqueles que não podem fazê-lo.
e aí nós teríamos um corte de classe, um corte elitista na lei, de modo que aquele que pode pagar obtém o acordo de não persecução penal. Aquele que não pode pagar fica excluído do acordo de não persecução penal. Então a lei ela deixa essa cláusula final, exceto na impossibilidade de fazê-lo, para que o magistrado possa avaliar, no caso concreto, se não é questão de dispensar o sujeito dessa obrigação, para que ele possa obter o acordo junto ao Ministério Público. Primeira hipótese. Pode também o Ministério Público colocar como condição desse contrato, desse negócio jurídico, que o sujeito renuncie voluntariamente a bens e direitos indicados pelo MP como sendo instrumentos, produtos ou proveito do crime. Aqui nós estamos falando de uma situação onde o sujeito pode ter enriquecido ilicitamente, onde ele teve um acréscimo patrimonial derivado da prática do delito. Então, nesse caso, o Ministério Público apontaria quais seriam esses bens, quais seriam esses direitos que o sujeito obteve com a prática criminosa. Vejam, a Constituição da República Federativa do Brasil de 88 garante o direito de propriedade. Eu não posso ser expropriado da minha propriedade legítima, da minha propriedade lícita, da minha propriedade que eu obtive com o suor do meu trabalho. Eu não posso. Seria inconstitucional. Seria inconstitucional e configuraria um confisco, excluir, retirar a propriedade privada de um sujeito, se ela é lícita. Mas a propriedade privada e ilícita, ela não é protegida pelo ordenamento. Então, se eu tive um enriquecimento ilícito derivado de crime, então esses bens específicos que eu obtive através da prática criminosa, eles não são protegidos pelo direito. E poderá, então, o Ministério Público indicar quais são esses bens e exigir que eu renuncie voluntariamente. Ou seja, não haveria um confisco. Haveria uma renúncia voluntária pela minha parte para aderir ao acordo de não persecução penal. Outra das hipóteses que estão previstas na legislação. Pode também o Ministério Público exigir que o sujeito preste serviços à comunidade, que é uma hipótese que eu mencionei na transação penal, na suspensão condicional do processo. Prestar serviços à comunidade ou a entidades públicas. O sujeito é um médico, não é? Ele pode prestar serviços numa ONG que trabalha com saúde, pode prestar serviços num hospital público ou privado, filantrópico, por período correspondente à pena mínima cominada ao delito, diminuída de 1 a 2/3. Vejam, então aqui tem um redutor aqui, né? Existe um redutor. Por período correspondente à pena mínima cominada ao delito, diminuída de 1 a 2/3. Então, a depender da gravidade do delito, haverá essa diminuição de 1 a 2/3. Vejam, nós não estamos falando aqui de sentença, nós estamos falando de acordo. Né? Portanto, o MP ele tem que ponderar. Ele pondera. Perante a gravidade desse delito, 1/3 de diminuição está bom, 2/3 de diminuição está bom. Vejam, qual é a diminuição que nós vamos aplicar aqui, nesse caso concreto? E o Ministério Público oferece para o sujeito essa proposta. Em local a ser indicado pelo juízo da execução, na forma do 46 do Decreto-Lei 2.848 de 40, Código Penal do Brasil. Pode também o Ministério Público solicitar, propor, que o sujeito pague uma prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do artigo 45 do Código Penal. Como se fosse aí uma verdadeira pena de multa.
uma prestação pecuniária que ele pagaria, na verdade, não a pena de multa, né? Ali a pena de prestação pecuniária, que está prevista no Código Penal, onde o sujeito pagaria essa prestação pecuniária a uma entidade pública ou de interesse social a ser indicada pelo juízo da execução, e que tenha preferencialmente como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito. Imaginem aqui um crime ambiental. O sujeito ele praticou um crime contra a natureza, contra o meio ambiente. Talvez aí ele tivesse que pagar essa prestação pecuniária para uma entidade que luta pela defesa do meio ambiente, contra o desmatamento da Amazônia, contra as queimadas no Pantanal Mato-Grossense, ou outras que vocês poderiam imaginar. E, enfim, cumprir, por prazo determinado, outras condições indicadas pelo Ministério Público, desde que proporcionais e compatíveis com a infração penal imputada. Aqui nós poderíamos imaginar muitas situações. O sujeito cometeu talvez um crime ligado a trânsito, né? E pudesse aí, durante um certo período, ter suspensa a sua carteira de motorista, a sua habilitação. Seria uma condição a ser prevista. Ou seja, aqui vai depender da natureza do delito. Por quê? Porque aqui a nossa lei, ela traz, o artigo 28A, ele traz hipóteses gerais, hipóteses, digamos assim, universais, que se aplicariam a todos os casos. Mas a depender do caso concreto, a depender do delito específico que nós estamos lidando, poderão ser aplicadas outras condições, a partir da natureza desse delito. Então, eu repito, o acordo de não persecução penal, ele é um acordo, ele é um negócio, ele é um contrato firmado entre as partes, onde o Ministério Público abre mão de propor a denúncia. Ou seja, ele abre mão do princípio da obrigatoriedade. Ele realiza uma discricionariedade regrada, um plea bargain agreement, um negócio jurídico. O Ministério Público abre mão de denunciar e o autor da infração penal cumpre certas condições. Terminado este contrato e verificado que as partes cumpriram, principalmente o acusado cumpriu as condições que ele assumiu pela sua própria vontade neste negócio jurídico, ele terá extinta a sua punibilidade. Outras regras importantes aqui que o artigo 28A nos traz são ligadas a questões administrativas, mas são muito importantes. A aferição da pena mínima, inferior a 4 anos. Vejam, essa é uma questão que já está dando pano para manga. Tá? Por quê? Porque, reparem, o artigo 28A, ele diz pena mínima inferior a 4 anos. Pena mínima inferior a 4 anos. Ele não disse pena mínima ou igual. Não existe aqui. Então, se nós fizermos uma leitura literal, pena mínima inferior a 4 anos não é 4 anos. Eu já tenho visto alguns autores escrevendo artigos dizendo assim: pena mínima inferior ou igual a 4. Esse ou igual que os autores estão mencionando, eles estão mencionando por conta da opinião deles. Eu, sinceramente, acho que não tem motivo realmente para ser 3 anos, 12 meses e 29 dias. Tá? Eu entendo, sinceramente, que deveria ser 4 anos. Mas, como eu disse, não é a minha vontade que prevalece, é o que está escrito na lei. Não é? Então, deveria o legislador ter colocado pena mínima inferior ou igual a 4 anos. Como todo Código Penal faz. O Código Penal faz isso a todo tempo. Vocês vão encontrar essa definição, pena mínima inferior a tanto ou igual a tanto, a todo momento. Mas aqui, infelizmente, não foi feito.
Tá? Então, prestem atenção nessa questão. Para a aferição, parágrafo 1º, para a aferição da pena mínima combinada ao delito a que se refere o caput desse artigo, serão consideradas as causas de aumento ou diminuição aplicáveis ao caso concreto. Esse não é um problema nos crimes qualificados. Tá? Porque no crime qualificado eu tenho sempre uma pena nova. Então, por exemplo, crime de homicídio, pena de 6 a 12, homicídio simples, 6 a 12 anos. Se o homicídio é qualificado, pena de 12 a 30. Então, eu já tenho a pena mínima definida nos dois casos. Mas, nas causas de aumento e de diminuição, eu não tenho essa pré-definição. Eu só tenho a definição da pena mínima e da pena máxima no crime principal. Sobre esse crime principal, sobre essa pena mínima ou máxima principal, eu vou aplicar uma causa de aumento ou de diminuição que varia dentro de um percentual. E a grande pergunta que está sendo colocada aí é, nesses casos onde houver aumento ou diminuição de pena, eu vou levar isso em consideração? Sim, eu vou levar em consideração. Eu vou fazer o cálculo da diminuição ou do aumento possíveis para que eu possa chegar a dizer se a pena mínima é inferior a 4 anos ou não. Entenderam? Então, prestem muita atenção nessa questão, que vai dar muito pano para manga ainda, tá? Do inferior ou igual. A exclusão do acordo de não persecução penal. Tá? O acordo de não persecução penal nem sempre será possível. Nem sempre será possível. Primeiro, não será possível porque talvez o caso não se enquadre nos requisitos que nós mencionamos aqui. Primeira questão. Mas aqui eu tenho outras causas de exclusão. Quais são elas? Estão no parágrafo 2º. O disposto no caput desse artigo não se aplica nas seguintes hipóteses. 1. Se for cabível transação penal de competência dos juizados especiais criminais, nos termos da lei. Ora, o que está dizendo esse inciso 1º? Que hoje nós temos no nosso ordenamento jurídico 3 categorias de infrações. 3. Infrações de menor potencial ofensivo, onde se aplicam os requisitos da Lei 9.099 de 95. Infrações de médio potencial ofensivo, onde é possível a aplicação do acordo de não persecução penal. Infrações de alto potencial ofensivo, onde não é possível a aplicação da Lei 9.099, nem a aplicação do acordo de não persecução penal. E deve o Ministério Público ir direto para a denúncia. Simples assim. Então, se for infração de menor potencial ofensivo, cabe transação penal. Competência dos juizados especiais criminais. Não deve ser ofertado o acordo de não persecução penal. E por quê? Porque tem uma coisa melhor para ser ofertada. A transação penal é melhor que o acordo de não persecução penal. Melhor para o réu. Então, aplica-se a transação penal. 2. Se o investigado for reincidente. Vocês estudaram amplamente a reincidência lá no direito penal. Conhecem bem essa terminologia. Se for reincidente, não haverá possibilidade de aplicação do acordo. Ou, se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional. Isso aqui também pode dar muito pano para manga. Por quê? Porque nós estamos fazendo uma interpretação subjetiva sobre um caso que ainda não foi julgado. Não é? É como se nós estivéssemos falando que o sujeito tem antecedentes sem a existência de uma ação penal transitada em julgado, que pudesse comprovar os antecedentes. Vai dar pano para manga. Vai dar pano para manga. Fica totalmente na discricionariedade do Ministério Público dizer se existem ou não existem esses elementos probatórios dentro do processo. Tudo que acaba caindo na subjetividade do Ministério Público acaba sendo prejudicial.
e, portanto, será questionado na jurisprudência. Né? Claro que a legislação ela fala, exceto se insignificantes, as infrações penais pretéritas, mas é claro que tudo isso acaba ficando muito ligado a uma avaliação subjetiva do Ministério Público. Reincidência, não. Reincidência é critério objetivo. Nós sabemos muito bem, depois de termos feito direito penal, como é que se verifica objetivamente quando há reincidência ou quando não há reincidência. Tá? Ter sido o agente beneficiado nos 5 anos anteriores ao cometimento da infração em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo. Pessoal, esse requisito aqui, ele já existia na Lei 9.099 de 95 para transação penal e para suspensão condicional do processo. Você só pode obter esses benefícios de 5 em 5 anos. Se você obteve esse benefício nos últimos 5 anos, dentro dos últimos 5 anos, ele está vetada a sua concessão novamente. Depois dos 5 anos, você pode obter novamente. É aquilo que eu chamei de estágio probatório. Tá? O sujeito ele cumpre as condições, mas ele fica durante 5 anos sem poder ser beneficiado novamente por este acordo. Aplica-se também ao acordo de não persecução penal. E nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino em favor do agressor. Aqui, o legislador optou por uma medida de política criminal. Em um crime específico, ele destacou: nós temos hoje mais de 1.700 crimes em toda a legislação brasileira. Ele destacou um crime, a agressão contra a mulher, a agressão no âmbito da violência doméstica ou familiar, e disse: nesse caso, não poderá ser feito o acordo de não persecução penal. A motivação do legislador aqui é uma motivação de política criminal. Tá? Para que ele destaque um delito específico do ordenamento e diga não será aplicado. Perfeito? Qual é a forma do acordo de não persecução penal? A forma. Eu mencionei para vocês, e essa é uma questão importante, porque o acordo de não persecução penal, ele é um negócio jurídico. Ele é um negócio jurídico, ele é um contrato. Ele é um instrumento contratual entre as partes. Não é à toa que eu mencionei para vocês que eu defendi num artigo publicado na Revista de Estudos Criminais do Rio Grande do Sul, que nós podemos estar transitando para formas privadas de aplicação da pena criminal. Como todo acordo, como todo negócio, ele demanda ser instrumentalizado, deve ser colocado num instrumento. O parágrafo 3º ele nos diz isso. O acordo de não persecução penal será formalizado por escrito e será firmado pelo membro do MP, pelo investigado e por seu defensor. Ou seja, há necessidade aí da intervenção também do advogado. O investigado, o defensor e o MP. Até aqui não há intervenção do juiz. O juiz não participa dessa fase da formulação do acordo. Essa formulação do acordo ela está sendo feita entre o MP, entre o investigado e entre o seu advogado. Mas, naturalmente, nós não poderíamos deixar esse acordo totalmente nas mãos daquele órgão que tem por função acusar. Haveria abusos. Não tenho dúvida disso. Porque, como dizia o meu falecido pai, a gente fica com a boca torta pelo uso do cachimbo. Tá? O Ministério Público é uma instituição que tem por função acusar. Por mais que eles digam que não é essa a sua função, que a função é ser fiscal da lei, tá? Proteger a sociedade. O fato é que o Ministério Público ele é o titular da ação penal. E, portanto,
Assim como a polícia, o que é natural, ele fica com a boca torta pelo uso do seu cachimbo. E o seu cachimbo é o cachimbo da acusação. E por isso é que nós dizemos que o acordo deve passar pela verificação de legalidade do magistrado. Claro, o juiz ele deve verificar a legalidade. Então há uma instância de controle. Há uma instância. O juiz não deve participar jamais, não é, da realização das negociações. O juiz não deve participar dessa fase do acordo. Não. O juiz é uma instância de verificação de legitimidade, de legalidade. Uma vez que o acordo foi firmado entre as partes, ele será submetido ao juiz, para que o juiz verifique a legalidade desse contrato, verifique a legalidade desse acordo e o homologue, mas não sem antes realizar uma audiência de verificação de voluntariedade. Vejam vocês. A audiência, com a presença do membro do Ministério Público, com a presença do indiciado e com a presença do seu defensor, para que ele verifique uma questão, se há voluntariedade. Ou seja, se não houve coação para que aquele sujeito firme o acordo de não persecução penal. Claro, claro. O Ministério Público chega para o sujeito e fala, olha, eu tenho aqui provas contra você, eu vou te colocar na cadeia, você nunca mais vai sair, eu vou ferrar com a tua vida. Aceita isso aqui. E o sujeito, coagido por aquela situação, acaba aceitando. Ou é preso, obtém-se uma prisão preventiva, o sujeito fica em isolamento. Aqui eu já exagerei um pouco. O sujeito está preso preventivamente e numa situação como essa ele aceita o acordo de não persecução penal com a finalidade aí de tentar driblar essa situação. Vocês já fizeram direito civil, já fizeram direito dos contratos. O que é importante em todo acordo é que haja voluntariedade, é que haja acordo entre as partes, que não haja dolo, que não haja coação, que não haja fraude. Esses são os requisitos de todo negócio jurídico. Aqui também nós precisamos verificar esses requisitos. Foi um acordo que ficou bom para o réu, que ficou bom para o investigado, eu aceito porque ele é melhor para mim, então o magistrado deverá considerar que o negócio foi voluntário e deverá homologar o negócio. Vejamos então os requisitos da homologação. Para a homologação do acordo de não persecução penal, e vejam, toda homologação ela é uma sentença. Né? A homologação sempre é uma sentença. Tenha em mente isso. Para a homologação do acordo de não persecução penal, será realizada audiência na qual o juiz deverá verificar a sua voluntariedade, por meio da oitiva do investigado na presença do seu defensor, e sua legalidade. O Ministério Público pode ofertar alguma coisa que está fora da lei? Evidente que não. Evidente que não. Não deveria, não poderia. Se o magistrado verificar que alguma das condições impostas pelo MP foge à legalidade, o juiz deverá realizar o controle dessa legalidade. Parágrafo 5º. Se o juiz considerar inadequadas, insuficientes ou abusivas as condições dispostas no acordo, devolverá os autos ao MP para que seja reformulada a proposta de acordo, com concordância do investigado e seu defensor. Ou seja, o magistrado está realizando o controle de legalidade. Vejam, essa inadequação, essa insuficiência ou essa abusividade, ela sempre se refere à legalidade. É permitido ou não é permitido em lei? O juiz deve fazer o controle.
Se o juiz entender que o acordo é legal e é voluntário, ele deverá homologar. Se ele entender que há uma ilegalidade, ele deverá devolver para adequação. Parágrafo 6º. Homologado judicialmente o acordo de não persecução penal, o juiz devolverá os autos ao MP para que inicie sua execução perante o juízo da execução penal. Homologou. Eu disse agora há pouco, a homologação é uma sentença. Ela vale como sentença. A sentença que dá vida ao acordo de não persecução penal. Porque o acordo até agora era isso, um acordo entre as partes. Uma vez homologado, vira sentença. E, portanto, um título executivo judicial que deverá ser executado perante o juízo da execução penal. Perfeito? Parágrafo 7º. O juiz poderá recusar a homologação à proposta que não atender aos requisitos legais, ou quando não for realizada a adequação a que se refere o parágrafo 5º. Recusada a homologação, o juiz devolverá os autos ao MP para análise da necessidade de complementação das investigações ou oferecimento da denúncia. Então, pode sim o juiz entender que não é caso de homologação e negar a homologação. É o que está previsto aqui no parágrafo 8º. Parágrafo 9º. A vítima será intimada da homologação do acordo de não persecução penal e de seu descumprimento, para que ela tome conhecimento do que foi realizado pelo MP. Vejam que interessante. Dessa recusa de homologação por parte do juiz, o juiz se recusou, tá? Recusou, falou, não, por algum motivo eu não homologo este acordo que foi proposto pelo Ministério Público. Contra a decisão que recusa a homologação por parte do juiz, cabe recurso no sentido estrito da decisão, despacho ou sentença, que recusar a homologação à proposta de acordo de não persecução penal. O recurso em sentido estrito, ele é muito semelhante no processo penal ao que vocês já ouviram falar no processo civil como agravo de instrumento. Vejam. Também aqui no processo penal nós temos a apelação contra decisões definitivas, né? E temos, em face de algumas decisões terminativas e também em face de algumas decisões interlocutórias, o recurso em sentido estrito. Esse é o nome que nós damos ao nosso agravo de instrumento, em comparação ao processo civil. Essa matéria vocês estudarão especificamente com o professor de processo penal 2, que é quem dará recursos. Mas eu já quero adiantar para vocês aqui isso. Se o juiz recusar a homologação do acordo de não persecução penal, cabe o recurso em sentido estrito contra essa recusa de homologação. Rescisão por descumprimento. O sujeito firmou o acordo de não persecução penal, mas não o cumpriu. Não o cumpriu. Então, nós temos aqui a solução. Parágrafo 10º. Descumpridas quaisquer das condições estipuladas no acordo, o MP deverá comunicar ao juízo para fins de sua rescisão. E qual é o efeito da rescisão? O oferecimento da denúncia. O oferecimento da denúncia. Professor, a prescrição ela corre durante o curso do acordo de não persecução penal? Não, não corre, fica suspensa. E, portanto, esse sujeito que descumpriu o acordo de não persecução penal, uma vez rescindido o acordo por descumprimento, então contra ele será oferecida a denúncia. E aí nós teremos a tramitação do processo penal. Ao final, esse sujeito pode ser condenado e pode ser absolvido. Não é? Porque, vejam, isso é muito importante, muito fundamental. A aceitação da transação penal.
a aceitação da suspensão condicional do processo e a aceitação do acordo de não persecução penal não importam confissão, aliás, o acordo de não persecução penal não. A transação penal e a suspensão condicional do processo não importam em admissão de culpa. Mas no acordo de não persecução penal, nós vimos que há essa exigência colocada pelo 28A, que eu mencionei para vocês agora há pouco, que vai dar pano para manga. E por quê? Primeiro, porque eu entendo que é inconstitucional. E eu mencionei aqui para vocês o direito ao silêncio e o nemo tenetur sede tegere, o direito que eu tenho de não produzir prova contra mim mesmo. Porque chegou lá na frente, eu descumpri o acordo de não persecução penal. E o que faz o Ministério Público? Oferece a denúncia. Mas oferece a denúncia com a minha confissão. Com a minha confissão prévia. E aí, meus caros, como diz o outro, né, um abraço no gaiteiro. Muito difícil o sujeito obter uma sentença absolutória quando ele já confessou o crime. Então, eu tenho visto algumas opiniões de alguns doutrinadores dizendo assim, uma vez rescindido o acordo de não persecução penal, a confissão do sujeito não poderá ser utilizada contra ele no processo penal. Tá, mas assim, como é que você apaga da cabeça do juiz que o sujeito teve que confessar para obter o acordo de não persecução penal? Você olha para o juiz agora e diz assim, senhor juiz, o senhor sabe que ele confessou, mas assim, finge que não sabe. Faz de conta que não sabe. Estão entendendo a contradição? Estão entendendo o imbróglio? É por isso que eu vejo que o caminho mais lógico seria a declaração da inconstitucionalidade da cláusula do 28A que exige a confissão. É o caminho que vai gerar menos problema. Manter essa necessidade de que o sujeito confesse e depois dizer para o juiz que ele vai julgar um processo penal sem levar em consideração a culpa do sujeito, sabendo que ele já confessou, é uma situação bem complicada. Vai dar muito problema. Outra questão também que vocês devem ficar atentos para os artigos, para os TCCs, porque é um tema novo e é um tema que vai dar muita polêmica. O descumprimento do acordo de não persecução penal por parte do investigado poderá ser utilizado pelo MP como justificativa para o eventual não oferecimento da suspensão condicional do processo. Claro, evidente, existirão crimes onde seria cabível, ao mesmo tempo, a não persecução penal e a suspensão condicional do processo. Só que o sujeito ele já descumpriu o estágio probatório do acordo de não persecução penal. Então, tudo leva a crer que ele também não cumpriria o estágio probatório da suspensão condicional do processo. Então, nesse caso, se ele já descumpriu o acordo, não oferece a suspensão condicional do processo. Está no parágrafo 11 do artigo 28, a linha A, do Código de Processo Penal. Pergunta: gera antecedentes o acordo? Parágrafo 12. A celebração e o cumprimento do acordo de não persecução penal não constarão de certidão de antecedentes criminais, exceto para os fins previstos no inciso 3 do parágrafo 2º deste artigo, ou seja, para nova concessão dentro do prazo de 5 anos. Um de vocês aqui que me assistem firmou com o Ministério Público hoje um acordo de não persecução penal. E aí sempre os alunos de direito me perguntam: professor, eu firmei uma transação penal, eu estou em suspensão condicional do processo,
Eu estou em acordo de não persecução penal. Eu posso fazer concurso para juiz? Claro que pode. Mas na hora lá não vai constar os antecedentes? Não, não poderá constar. Não poderá constar para concurso público, não poderá constar para nenhum efeito. Só vai constar se uma outra vara criminal solicitar uma certidão para essa vara criminal, perguntando se já foi feito um acordo de não persecução penal dentro do prazo de 5 anos, para o fim de conceder ou negar novo acordo nos novos autos do crime novo. Apenas para isso. Não gera antecedentes criminais. Cumprimento. Olha, nós esperamos, sinceramente, que esse acordo de não persecução penal seja cumprido, né? Que ele seja cumprido pelo sujeito. O sujeito aceitou as condições e, portanto, ele deve cumprir ali as condições que foram impostas. Se houver o cumprimento, dentro do que foi previsto, haverá extinção da punibilidade, sem o oferecimento de uma denúncia. Cumprido, parágrafo 13. Cumprido integralmente o acordo de não persecução penal, o juízo competente decretará a extinção da punibilidade. E o sujeito está livre, não é? Vocês sabem, quando há extinção da punibilidade, a extinção da punibilidade ela sempre retroage para matar o caso. É como se ele nunca tivesse existido. Nunca existiu. Isso acontece até na prescrição decretada com base na pena em concreto aplicada na sentença penal condenatória. Vejam, que é a famosa prescrição retroativa. O juiz condenou, me condenou a uma pena tal. Só que verifica que, com base nessa pena concretamente aplicada na sentença, houve a prescrição num lapso do processo. Um lapso temporal do processo. Essa prescrição ela retroage para matar o processo. E é como se aquela condenação que efetivamente foi aplicada nunca tivesse acontecido. Nunca tivesse existido no mundo da vida. Então tenham em mente isso. A extinção da punibilidade mata. Nunca poderá ser utilizada para nada. Jamais. Existe aqui um recurso administrativo, que está previsto no parágrafo 14. No caso de recusa por parte do MP em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos ao órgão superior do MP, na forma do 28. E aqui a pergunta que fica é: o acordo de não persecução penal é uma faculdade do Ministério Público ou é um direito público subjetivo do réu, do investigado? Se vocês me disserem que é uma faculdade do MP, o Ministério Público teria aí amplo poder de dizer: vou aplicar nesse caso, não quero aplicar neste. Um grau de subjetividade gigantesco. Se vocês me disserem que é um direito público subjetivo do acusado, cumpridas as condições, aliás, condições não, cumpridos os requisitos, eu tenho direito ao acordo de não persecução penal. Mas este promotor de justiça está negando fazer o acordo no meu caso. Bom, nesse caso, a previsão do parágrafo 14 é de que eu posso recorrer administrativamente ao órgão superior do Ministério Público para que ele se manifeste se eu tenho direito ou não de obter este acordo. Mas vejam, esse é o recurso administrativo. Vocês poderiam me perguntar: tá, professor, mas imagine que o juiz homologou o acordo de não persecução penal. E depois de homologado, o investigado verificou que houve uma adulteração, que houve algo ali que não foi, que não estava no acordo. Caberá algum recurso? Sim, caberá. O artigo 593 do Código de Processo Penal diz que cabe a apelação no prazo de 5 dias
das decisões definitivas ou com força de definitivas proferidas por juiz singular nos casos não previstos no capítulo anterior. Vejam, não é o recurso cabível em face da não homologação, que aí seria o recurso em sentido estrito, que nós já mencionamos aqui hoje. Aqui seria um recurso cabível em face da homologação. Esse recurso que eu estou aqui mencionando será muito raro. Muito raro. Por quê? Porque é um acordo. O investigado faz um acordo com o Ministério Público, eles vão para a audiência na frente do magistrado, que verifica que o ato foi voluntário, homologa esse acordo, e então dessa homologação, muito dificilmente vai surgir uma divergência de fundo, muito dificilmente. Então vocês não verão quase jamais este recurso de apelação. Mas, teoricamente, ele está previsto no Código de Processo Penal. E se houver necessidade de manejá-lo, vocês poderão manejá-lo. Neste caso aqui, recurso cabível em face da homologação, o que é muito difícil de acontecer. Então, meus caros, para fechar a aula de hoje, depois na aula que vem, nós já estamos quase 20 horas, eu tracei aqui para vocês um quadro sinóptico, né? Nós temos as infrações de menor potencial ofensivo, que estão definidas no artigo 61 da Lei 9.099 de 95. Elas são as contravenções penais e os crimes com pena máxima, teto não superior a 2 anos, e nesses casos cabe transação penal e suspensão condicional do processo. Nós temos as infrações de médio potencial ofensivo, que estão previstas ali no 28A, que é o acordo de não persecução penal. O crime tem que ser sem violência ou grave ameaça à pessoa, com pena mínima piso inferior a 4 anos. Cabe suspensão condicional do processo e cabe acordo de não persecução penal. E temos as infrações de alto potencial ofensivo ou as de médio ou pequeno, as de médio potencial ofensivo, quando tiver sido frustradas as medidas anteriores. A previsão do CPP são os demais crimes e aí o Ministério Público irá direto para a denúncia. Este quadro, portanto, ele está tentando demonstrar qual é a progressão das matérias de obstacularização do exercício da ação penal no processo penal brasileiro. Por quê? Como eu disse no início desta aula, nós queremos obstacularizar, nós queremos criar diques para que a denúncia seja ofertada. E em matéria de criação de diques, nós temos essas possibilidades. No menor potencial ofensivo e no médio potencial ofensivo. De modo que nós hoje só queremos punir realmente o alto potencial ofensivo. Com isso, eu dou por encerrada a aula de hoje, a não ser que vocês queiram fazer alguma pergunta específica. Tem alguma pergunta no chat? Vamos ver. O que ocorre caso o acusado não cumpra as condições, né? Acho que já foi respondido, né? Mas a confissão seria extrajudicial. Mas veja, eu até entendo aqui o comentário. É extrajudicial, mas o magistrado sabe que ele confessou, embora não tenha confissão, porque a condição é essa, não é? A condição é essa. Então eu sei, sim, a condição é que ele confessasse. Ele fez uma confissão, embora essa confissão tivesse sido feita no acordo, e um acordo que foi homologado pelo magistrado depois, e que, portanto, consta do processo. Ou seja, várias questões aí, são questões novas que serão muito debatidas pela jurisprudência para que nós tenhamos aí uma definição dos limites da aplicação do acordo de não persecução penal.
A apresentação eu não disponibilizo esse meu Word aqui, não é? Porque eu quero que vocês façam um relatório, não é? E aí, se eu fornecer para vocês, o relatório está pronto. Então, perderia um pouco a função do relatório, só por isso. Mas eu acho que está esclarecido, né? Mais alguma pergunta? Essa aula também fica gravada para nós, né, professor? Sim, sem dúvida, como as anteriores, né? Como as anteriores, nós estamos aqui gravando e disponibilizando no canal do YouTube, para que vocês possam rever ali tranquilamente. Ótimo, obrigada. Ok, então, boa noite para vocês e até a próxima oportunidade. Boa noite, professor. Obrigada. Boa noite, professora. Boa noite. Boa noite, obrigada pela aula.